Fala, parente, tudo bem? A política está presente na vida de todo mundo, mas a pergunta que muita gente se faz é: como na verdade funciona o jogo político? Como se constrói uma eleição? Como escolher seu candidato? E qual é o cenário político de Paraíso do Tocantins? E é exatamente sobre isso que vai ser a conversa de hoje. Seja muito bem-vindo a mais um episódio do De Frente com o Parente. Esse episódio tem o oferecimento da Netbox Internet, uma empresa genuinamente tocantinense que já está conectando o Tocantins com internet de fibra ótica de alta velocidade e estabilidade. A Netbox já vem expandindo sua rede de Colinas até Gurupi, levando conexão de qualidade para cada vez mais cidades. Se você ainda não é cliente, use o cupom De Frente com Parente e contrate agora mesmo. O link está na descrição do episódio ou fale com a equipe pelo 0800 602 2732. Netbox, internet de verdade, amizade que conecta. Agora vamos para a conversa de hoje. Pessoal, hoje temos a honra de receber o nosso amigo, advogado, ex-vereador, Dr. Luiz Fernando Milhomem Martins. Dr. Luiz, seja bem-vindo ao DFP, o De Frente com o Parente, o segundo episódio. E hoje vamos tratar de assunto que vem à tona. Não é isso, Luiz Fernando? Todo ano, de 4 em 4 anos, é igual a Copa do Mundo. O assunto ele vem à tona. Vamos falar sobre eleições, as eleições de 2026. E Luiz Fernando, ele que é advogado, especialista em direito eleitoral, direito administrativo e advocacia municipal, advocacia pública, atuou como vereador no ano de 2017? 2012. Desde 2012 ele atua como vereador, atuou como advogado em diversas prefeituras, em câmaras, câmaras legislativas, na esfera municipal e estadual, foi presidente da Câmara. E Luiz Fernando, seja bem-vindo ao DFP, e para a gente poder trazer um pouco de informação às pessoas. Eu acredito que toda informação ela é pertinente, ela é válida, e seja bem-vindo. E na visão, Luiz Fernando, como você mesmo que já teve como advogado, já esteve nas duas esferas do jogo, o que isso muda na visão do direito eleitoral? Mais uma vez, seja bem-vindo e falar um pouco sobre política e informação. Obrigado, Luizinho. Obrigado a todos os amigos desse importante canal que você está criando, Luizinho. Quero te parabenizar por essa iniciativa aí, com esse apoio importante da Netbox, essa empresa genuinamente paraisense. Exatamente. Que hoje está rompendo aí os rincões do Tocantins, levando comunicação, levando um serviço de alta qualidade para o nosso cidadão tocantinense. Eu quero te parabenizar por essa iniciativa de criar esse canal de debate, de comunicação através do podcast De Frente com o Parente. Você sabe que nós temos uma coincidência muito grande. Você é Luizinho Moraes, mas você é Luiz Fernando, assim como eu. Exatamente. Muitos não sabem que eu sou Luiz Fernando. O pessoal me conhece como Nando, como né? Nando, Nando Milhomem. Mas a gente tem essa primeira semelhança aí de termos o mesmo nome. E eu, amigo da sua família, principalmente do seu irmão, foi meu colega de escola, lá na Escola Adventista de Paraíso. E eu costumo brincar com o Luiz Eduardo e com você, que você se chama Luiz Fernando por causa de mim. Né, porque eu era colega de escola do Luiz Eduardo quando você nasceu. Então, provavelmente, eu ia muito na sua casa e sua mãe achava bonito ter um Luiz Eduardo e um Luiz Fernando. Os dois juntos. E nós estamos juntos aqui hoje nesse momento bacana. Eu quero te parabenizar e dizer que é importante. É o assunto do ano, o assunto do momento no meio eleitoral, as eleições de 2026, a aplicabilidade do direito eleitoral. E a gente, como você falou, já tivemos essa experiência de ter passado pelo parlamento, como vereador, como presidente de Câmara, como o primeiro filho de Paraíso a disputar a prefeitura. Então a gente tem essa visão, além da visão eleitoral, da legislação aplicada, das resoluções que são todo ano eleitoral editada pelo TSE para ser aplicada naquela eleição, mas também a visão pragmática de quem já esteve na linha de frente como candidato, como político, e também tendo a oportunidade de levar aos nossos assessorados, aos candidatos de vereador a deputado, que é a esfera que a gente atua nos municípios e nas eleições gerais, um pouco dessa vivência prática e os cuidados que tem que ter na execução de um projeto eleitoral exitoso, que ele começa no planejamento e termina
lá na diplomação, que é quando o candidato que ganha é diplomado pela Justiça Eleitoral e vai realmente para posse, né? E nosso trabalho naquele primeiro momento eleitoral encerra no ato da diplomação, que é o que todo mundo candidato quer, que é ganhar a eleição, tomar posse lá na frente, sem ter problema nenhum com a Justiça Eleitoral. Exatamente. E Nando, como você mesmo mencionou, você já teve nas duas esferas do campeonato, não é isso? Você já teve como vereador, você agora como advogado, e na sua visão de ótica, o que muda na prática, digamos assim, que você presenciou os dois mundos? Às vezes a gente vê, por exemplo, um candidato ele não constrói nada sozinho, não é isso? Precisa ter um corpo jurídico muito bem montado, precisa ter uma contabilidade muito bem feita, porque sabemos que a burocracia brasileira, e até mesmo que se refere à política, ela às vezes trava muitas coisas. Então, assim, você que já presenciou os dois lados, Nando, como você traz isso no seu dia a dia? Luizinho, eu costumo dizer que eu sou muito grato à minha mãe. Quando eu fui ser candidato, em 2012, eu tinha 21 para 22 anos, e minha mãe falou, você só vai ser candidato se você se formar primeiro. E eu já estava fazendo a faculdade de Direito e fazendo monografia sobre o papel do vereador no Estado Democrático de Direito, muito interessado em ser vereador durante a faculdade, já pensava muito nisso. Até no movimento estudantil você se envolveu também? No Grêmio da faculdade, nas entidades da sociedade civil em Paraíso. E ela falava, você pode ser candidato, você está preparado, eu sei que a teoria você tem, o sentimento você tem, mas eu quero o diploma primeiro. E hoje eu sou grato a ela, porque eu descobri que eu ia ser advogado, porque eu foquei muito no mandato, mas no último ano de mandato de vereador, eu me preparei para a OAB e eu recebi o resultado da minha segunda fase da OAB. Eu estava numa mesa assim como essa, na mesa de um empresário aqui de Paraíso, era numa sexta-feira, e a eleição era a minha convenção para candidatura a prefeito era na quarta da outra semana. E aí era uma sexta-feira, 5 horas da tarde, que é quando a FGV divulga o resultado da prova da OAB, e aí eu estava conversando com esse empresário, ele era presidente de um partido, tentando trazer ele para me apoiar na candidatura a prefeito. E aí chegou o horário, eu tava na mesa com ele, falei, me dá só um minutinho aqui. Eu peguei o telefone, fui olhar a lista lá da FGV e meu nome tava lá como aprovado. Aí eu respirei fundo assim, me emocionei, pedi pra ele uma licença, um segundo ali pra mim. É uma coisa que a gente faz na faculdade, você é estudante de Direito, sabe que você termina a faculdade, você quer ser advogado pra seguir a tua carreira como operador de Direito. E naquele momento foi muito bacana, porque eu falei assim, cara, se não der certo o projeto de prefeitura, eu vou para a advocacia. E aí não deu certo o projeto eleitoral à época, a gente, apesar de ter tido uma votação interessante, foram 3.597 votos, mas a gente partiu depois daquele momento para uma situação bem legal que acabou a eleição, na semana seguinte eu comecei a fazer minha pós-graduação em Direito Eleitoral e de 2016, final de 2016 para cá, aí o foco é 100% advocacia aplicada aos candidatos. Então a gente tem essa vantagem, Luiz, de conseguir enxergar a visão eleitoral, perfeito, as regras do jogo, até onde a gente pode ir, respeitando as regras, mas também ter a visão do político, que a gente sabe o que o candidato a vereador, o candidato a prefeito, o candidato a deputado, ele pensa e como a gente vai utilizar essa estrutura e a ideia daquele político dentro do que pode fazer na eleição. Então, assim, eu me considero um cara privilegiado por ter tido essa experiência anterior, que me forjou a conseguir ser um advogado muito prático, muito objetivo e conseguir falar a língua daquele candidato, respeitando as normas, mas buscando sempre a eficiência e a criatividade na eleição, do planejamento até a diplomação. A diplomação. Talvez isso te deu essa dinâmica, Nando? Assim, sim, sem dúvida, sem dúvida. De poder ter um manejo com os candidatos. E tendo em vista que a falta de informação, doutor Nando, ela vem, às vezes, desinformando as pessoas. A gente até observa que tem muitos candidatos preparados. Você vê que tem pessoas técnicas ali e que às vezes não almejam, não conseguem disputar uma vaga. E acredito que a dúvida de muitas pessoas hoje, quando a gente se fala do aspecto jurídico nas campanhas, a questão de voto de legenda, a questão dos partidos, porque assim, às vezes o que eu vejo que está na cabeça das pessoas, o de frente com o parente, às vezes a gente traz algumas informações e muitas informações do que as pessoas vivem diretamente na rua, seja um idoso, seja um jovem ali que está na faculdade, que é o quê? Um procedimento. Às vezes você vê, por exemplo, existe umas centenas de partidos e aí você vê, igual como a gente falando anteriormente, é como se fosse a Copa do Mundo. Vem de 4 em 4 anos, passou a eleição, as pessoas esquecem. Mas existe uma regra,
às vezes a pessoa tem o interesse de ser candidato, de se candidatar, mas não conhece as regras, não é filiado a um partido. Então, assim, com essa bagagem que o senhor hoje adquiriu no decorrer dos anos seja na esfera como político e agora como advogado no aspecto eleitoral, como esse embate ele vem de encontro com as pessoas, sendo bem objetivo, o que tange as regras do jogo. Por exemplo, às vezes você vê muitas questões, o candidato mais bem votado, esse cara, às vezes tem um embaraço na cabeça do eleitor. E assim, trazendo de forma bem clara, Nando, assim, e objetiva, como é o proceder das regras do jogo. Essa questão de voto de legenda, federação partidária, a gente entende que às vezes parece que tem uma bolha grande, uma dúvida na cabeça do eleitor no que se refere a esse assunto. Como o senhor vê hoje esse aspecto? O eleitor, às vezes, ele fica sem entender, né? Ele vota num candidato, aquele candidato tem muito voto e quem ganha é o que tirou menos, né? Acontece muito isso na regra. A gente vive um sistema proporcional no Brasil, em que a gente, através desse sistema proporcional, busca-se a representatividade dos segmentos da sociedade através dos partidos políticos. Hoje ninguém pode ser candidato no Brasil sem ter uma filiação partidária de no mínimo 6 meses. Antigamente esse prazo era de 1 ano, então foi flexibilizado já há alguns anos esse prazo para 6 meses, então a pessoa tem que ter o domicílio eleitoral na cidade, que ele vai disputar a eleição, e ele tem que ter a filiação em um partido político 6 meses antes da eleição. Esse partido ele pode ser candidato isoladamente, através hoje do partido político, não existe mais a figura das coligações proporcionais, e existe agora, de alguns anos para cá, o Instituto da Federação Partidária, que é quando partidos se reúnem e formam como se fosse uma coligação entre aqueles partidos que têm uma ideologia similar, e eles funcionam da esfera nacional, estadual e municipal juntas. Então, o que é definido na federação lá em Brasília, por exemplo, hoje nós temos a Federação União Progressista, que é União Brasil e Progressistas. Temos a Federação Brasil da Esperança, PT, PCdoB e PV. Estou dando um exemplo aqui. O que é decidido em Brasília impacta até no município local, na eleição de vereador, sim, por exemplo. De forma direta, então, esses partidos caminham juntos para fazer esse trabalho de construção para alcançar o quociente eleitoral. O que é quociente eleitoral? As pessoas não conseguem entender. Quociente eleitoral é um cálculo que é um pouco complexo, mas as pessoas precisam entender que o quociente eleitoral baliza a eleição daquele partido. E aí quem tiver dentro daquele partido vai ser eleito, os mais votados. Então o quociente eleitoral, a gente pega os votos válidos, divide pela quantidade de cadeiras. Uma conta de padeiro rápido. Paraíso tem 35 mil eleitores. 27 mil votos válidos. Você tira nulos e brancos e faz o cálculo do quociente eleitoral, que é essa divisão dos votos válidos pela quantidade de cadeiras. São 15 cadeiras, você divide 27 mil votos válidos nessa conta de padeiro por 15. Daí 1.800, 1.700 e poucos votos. A cada 1.800, 1.700 votos, um vai ser eleito. Aquele mais votado dentro da legenda. Aí tem que respeitar algumas regras, que aquele partido, aquele candidato eleito, ele tem que ter 20% do quociente eleitoral. Conta rápida aqui em Paraíso do Tocantins, por exemplo, um quociente eleitoral de 1.800, para cada partido eleger um vereador, o vereador eleito tem que ter 20% do quociente, ou seja, 360 votos. Então, hoje um vereador não se elege com menos de 360 votos, em Paraíso. Sim. Deputado federal no Tocantins, 105 mil votos o quociente eleitoral, a previsão para a eleição desse ano, balizado pela eleição passada. Deputado estadual, cerca de 35 mil votos. 20% do quociente de 105 mil dá quase 20 mil votos para deputado federal, para ser eleito com os 20% na primeira rodada de distribuição. E tem a primeira rodada, tem a segunda e tem a sobra das sobras, que aí é um assunto mais complexo, que a gente vai deixar para um podcast específico de quociente eleitoral, que é no mínimo 1h30 de assunto. 1h30 de muita... Mas assim, existe essa regra do jogo, o candidato tem que escolher bem o partido, a metade do jogo é agora, Luizinho. Nós estamos, nesse momento nós estamos, de escolher bem a nominata, analisar. O candidato tem que estar ciente que ele tem que estar com seus direitos políticos em dia para ser candidato. Perfeito. Ele tem que ter domicílio eleitoral 6 meses antes, filiação partidária, vereador 18 anos, idade mínima,
na data do registro, tá? O registro acontece até 15 de agosto, então ele tem que ter 18 anos até 15 de agosto. Prefeito, vice-prefeito e deputado estadual, 21 anos. Governador, 30 anos de idade. Senador e presidente da República, 35 anos. Tem que ter os direitos políticos em dia, não pode estar condenado por sentença criminal transitada em julgado que importe a suspensão dos direitos políticos, ele tem que estar com seus direitos políticos ativos, e aí a partir disso aí ele vai para a campanha eleitoral, mas o primeiro passo é se organizar a documentação, analisar através de um advogado de sua confiança se ele está com esses direitos políticos preservados, se ele preenche todos os requisitos de elegibilidade, para depois ir para o segundo passo, que é escolher o partido e depois começar uma pré-campanha que já está rodando muito quente aí no Tocantins. Né? E assim, doutor Nando, trazendo para o agora, para esse mês de março, o mês da mulher, inclusive, em que fase do jogo político nós estamos, doutor? Na sua visão como advogado eleitoral e na sua visão dando conselhos para quem almeja se candidatar de alguma maneira. Então a pergunta doutor Nando, em que fase do jogo político nós estamos hoje, nesse mês de março, que é o mês da mulher? Então, assim, na sua visão como advogado, na sua visão como um conselho que seja para você dar para um amigo que almeja se candidatar, em que fase do jogo nós estamos no agora? Desde 1º de janeiro, nós já estamos vivendo o calendário eleitoral da Justiça Eleitoral. Foi publicada agora e votada pelo TSE, após as audiências públicas, as resoluções que serão aplicadas às eleições. Então nós estamos no momento de estudar as resoluções, o que vai ser aplicado, porque nós respeitamos no direito eleitoral o princípio da anualidade eleitoral. Perfeito. A lei eleitoral ela tem que ser votada um ano antes da eleição, então era outubro do ano passado. Por exemplo, nós temos um código eleitoral que muda muita coisa no jogo político, entre eles o fim da reeleição para o Poder Executivo. É uma pauta que ela está sendo dentro do Código Eleitoral, mas né? não foi votado pelo Congresso no ano passado. Então não aplica esse ano. O Código Eleitoral vai ficar para frente. E aí eu costumo dizer sempre que quem é cobaia dessas mudanças muito bruscas são os municípios, prefeitos, vereadores, porque o Congresso Nacional muda a regra do jogo geralmente para aplicar primeiramente nas eleições municipais, para ver o que dá, para depois eles aplicarem para eles, porque eles são impactados diretamente pela mudança, que quem faz a lei são os deputados federais e senadores. Mas nós estamos hoje no momento de estudar essas resoluções que o TSE aprovou. As resoluções são baseadas em jurisprudência. O que é jurisprudência, Nando? Jurisprudência são entendimentos que os tribunais superiores têm sobre a matéria eleitoral. Então eles pegam entendimentos pacificados, colocam nas resoluções para ser aplicado ao pleito. Então nós estamos nesse momento agora estudando essas resoluções e mais do que nunca foi aberta a janela partidária. Que comecem os jogos, né? Digamos assim. Abre a janela, meu amor, abre a janela. Abre a janela. Aquela música que existe. A partir do dia 5 de março que passou agora, os deputados estaduais, deputados federais podem mudar de partido sem perder o mandato, porque abriu-se a janela. São 30 dias, ela fecha lá no dia 3 de abril, e o prazo para quem quer ser candidato, que não tem mandato, que não precisa da janela, encerra dia 4. Então, quem não tem mandato tem um dia a mais de prazo para escolher o partido. Fica essa dica aí para quem quer ser candidato a primeira vez. Então, nós estamos no momento agora que está pegando fogo nos bastidores. O eleitor comum às vezes não acompanha isso, mas é o momento em que os políticos e os pré-candidatos a deputado estadual, deputado federal, senador, governador, estão montando as nominatas. O que é isso, nominata? É a relação de quem vai ser candidato por aquele partido para alcançar aquele quociente eleitoral e definir as chapas depois majoritárias de governador, vice, senador. É a hora que cada um fortalece o seu grupo, monta-se a sua chapa de deputado estadual. Tocantins, por exemplo, são 24 deputados estaduais. A gente pode lançar por partido ou federação 25. É as vagas disponíveis mais um. Deputado federal, são 8 vagas, a gente pode lançar 8 mais 1, 9 por partido, e depois lá na frente isso vai ser oficializado na convenção que ocorre de 20 de julho a 5 de agosto, mas o momento agora é esse. Novas regras eleitorais com as resoluções do TSE, abertura de janela partidária e filiação que ocorre até 4 de abril, 6 meses antes da eleição. Sim, muito interessante as informações que vêm de encontro
tanto com a comunidade, as pessoas que não estão participando do processo, não é, Nando? Porque o que se entende é isso, que as pessoas elas não entendem dessas regras, não é, Nando? Então a justiça eleitoral, por muitas vezes, ela é uma justiça complexa, não é isso? Às vezes quem não está dentro do processo, quem não está vivenciando o processo, não entende. Então, assim, trazendo para uma visão mais clara é isso. E assim, o que a gente observa muito, Nando, é que às vezes, voltando lá atrás, muitos candidatos às vezes se perdem no decorrer dessa estrada. E assim, agora no seu personagem como advogado, você já viveu os dois lados, o que mais interfere hoje, Nando, é candidaturas, pela sua experiência de vida, pelo que você já presenciou, até mesmo aqui em Paraíso, ou seja, né, no nosso estado, o que mais interfere, o que mais a justiça interfere, às vezes o cidadão é diplomado como parlamentar, como vereador, como prefeito, mas aí corre a água do rio, ela vai correndo, e a justiça eleitoral parece que ela é como, digamos assim, ela vai lapidando os erros, não é isso? E assim, o que mais interfere hoje, Nando, candidaturas, o que mais dá aquele probleminha, como se diz, depois que acaba a festa, digamos assim. Nós temos uma divisão aí de tempo, né? Como a gente falou, a gente está nesse calendário eleitoral, Luizinho, que começou em 1º de janeiro e vai concluir lá com a diplomação em dezembro, quando os eleitos e suplentes vão ser diplomados pela Justiça Eleitoral. Então, nós temos o primeiro momento de indeferimento de candidaturas que acontece lá no registro, com aquele candidato filiado, ele passou pela convenção, ele vai solicitar um registro na Justiça Eleitoral e ali pode ter problemas. Já pode ter um probleminha antes de começar. O problema, porque tem a ação de impugnação de registro de candidatura proposta por partidos políticos, por candidatos, pelo Ministério Público, ele vai aferir naquele momento as condições de elegibilidade. Aquele candidato, ele é ficha limpa? Aquele candidato, ele está no rol de gestores com contas julgadas irregulares? Aquele candidato, ele tá respondendo criminalmente, com sentença transitada em julgado, com os direitos políticos suspensos? Então, assim, aquele candidato não está afiliado dentro do prazo? Isso. Enfim, é aquele momento ali que vai ser feita a peneira criteriosa ali, para registrar. E a Justiça Eleitoral tem buscado cada vez mais ser rápida nesse processo, sim, porque a eleição, antigamente, ela era 90 dias. Hoje ela é 45. Então eles têm que fazer os julgados rápidos. Nós pegamos aqui no Tocantins, por exemplo, uma campanha de deputado estadual, são cerca de 300 candidatos a deputado estadual. Cerca de 80 a 100 deputados federais, senador, governador. Então são muitos processos, cada candidato é um processo. Isso é registrado na Justiça Eleitoral, gera um processo judicial, o Ministério Público atua, adversários podem analisar o registro do outro. Então ali é indeferido muitas situações. E lá na frente, o que acontece durante a campanha. Aí é a hora que, às vezes, o candidato pisa na bola durante o processo eleitoral. E aí é captação ilícita de sufrágio, compra de voto, abuso de poder econômico, abuso de poder político, uso da máquina pública, que acontece muito para favorecer candidato A ou candidato B. Isso é resolvido depois da eleição. O cara ganhou. Depois que acaba a festa. Primeiro domingo de outubro, ganhou festa. Aí depois começa. O cara faz um churrasco ali e vai, tá tudo certo. Aí começa o segundo tempo do jogo. Aí é o momento que vão averiguar os erros daquela campanha eleitoral e vão ser propostas as ações competentes. Ação de investigação judicial eleitoral, ação de impugnação de mandato eletivo, recurso contra expedição de diploma. São vários tipos de ações eleitorais aplicadas a cada contexto, sim, que ocorrem ali, algumas durante a eleição, outras depois, mas aquele momento ali é para aferir. O que o cara fez de errado na campanha, a Justiça Eleitoral vai julgar. Então acontece às vezes do cara ganhar, ele às vezes toma posse, fica 1 ano no mandato, 2 anos, ele pode vir a ser cassado. Sim. E o assunto do que acontece muito hoje nas eleições proporcionais, que tem trazido muito prejuízo às campanhas proporcionais, principalmente essa campanha municipal que passou, são as candidaturas fictícias. As candidaturas que tem que respeitar 30% naquela chapa que o partido monta, ele tem que respeitar 30% de candidaturas de um sexo. Infelizmente, pelas mulheres participarem menos do processo, esses 30% geralmente são de candidaturas femininas, que tem que preencher 30%. De 10 candidatos de um partido, 3 tem que ser mulheres, por exemplo. E às vezes tem mulheres que são registradas, não vão para a campanha. Isso já tinha uma discussão jurisprudencial, isso ficou muito forte no TSE, nas resoluções, que as mulheres que tenham votação irrisória, que tenham pouca movimentação financeira de campanha na prestação de contas, as mulheres que não consigam comprovar efetivamente ter realizado atos de campanha,
elas podem ser consideradas candidaturas fictícias e um reflexo dessa candidatura fictícia é derrubar toda a chapa Olha só. de vereadores, de deputados estaduais, federais daquele partido. Então, as mulheres que vão para a campanha, mais do que nunca, elas têm essa responsabilidade de fazer campanha, de entregar votos na urna, de percorrer a sociedade apresentando a sua proposta e, se for caracterizado a candidatura fictícia, derruba todos, até os que têm mandato. E isso está sendo pacificado no TSE e é um problema crônico. E eu acho que com esse desenvolvimento de várias cassações que estão ocorrendo, a tendência é que isso diminua, porque nós completamos agora, Luizinho, 94 anos do voto feminino no Brasil. Sim, e 1932. Então, a mulher, foi o tempo que a mulher tinha que servir só para preencher a legenda. A mulher tem a possibilidade de ocupar os seus espaços e representar a sociedade, assim como o homem é até melhor do que os homens. Com certeza. Inclusive, está tendo um incentivo, né, Nando? Não é de agora que a Justiça Eleitoral vem fazendo isso. A Justiça Eleitoral, ela vem, no decorrer dos anos, ela vem incentivando as mulheres a participar mais da questão política, a se envolver mais, não é isso? E assim, a gente sabe que essa questão de montação, de montar chapa, de poder atingir o quantitativo mínimo de mulheres, tem a questão racial também, a questão dos negros, não é isso? Então assim, hoje a Justiça Eleitoral, ela exige que seja cumprido esses requisitos, até por questões de você registrar a chapa. Talvez pela pressa do processo ali, aquela coisa de prazos processuais, de prazo de registro, as pessoas acabam se antecipando de maneira errada e venha cometer esses erros, que inclusive ele vai refletir lá na frente, né, Nando? Esses erros, você vai colher eles lá na frente. Às vezes, por exemplo, uma chapa, ela foi construída de maneira errada, né? Foi construída num solo não fértil, e aí, às vezes, chega dos parlamentares tomarem posse, serem diplomados como parlamentar, como vereador, como deputado, e aí a conta chega, não é isso? Eu tive uma experiência aqui na campanha de Paraíso, campanha de prefeito, a última de 2024, eu fiz o jurídico de 46 candidatos a vereador de Paraíso. E eu tive a felicidade de aprovar as 46 contas. Só uma que foi rejeitada em primeiro grau, rejeitada em segundo, e em terceiro grau, em Brasília, a gente conseguiu reformar o julgado do TRE e aprovar as contas. Então foi 46%, 46 candidaturas, 100% aprovadas as contas, e graças a Deus, sem nenhum impedimento de impugnação, de abuso de poder econômico, etc. Então o que precisa? Ter orientação, acompanhamento do jurídico, acompanhamento da contabilidade. Prestação de contas é coisa séria. Com certeza. Nós vivemos num país que, com toda aquela situação que nós tivemos no passado, das empreiteiras incentivando o processo eleitoral, financiando campanhas, hoje não é admitido financiamento de campanha de empresas. Então nós temos um financiamento de campanha apenas de pessoas físicas e de fundos eleitorais. Esses fundos eleitorais são recursos públicos, eles são fiscalizados pela Polícia Federal. Nós já tivemos casos no Tocantins de operações policiais por conta de uso de fundo eleitoral de forma equivocada. Então são recursos públicos, tem que prestar contas. Se for feito errado, vai ter investigação e pode ter até a devolução desses recursos corrigidos, multas, etc. Então, assim, às vezes a pessoa entra na campanha com o ideal e ela pode sair com um grande problema se ela não se atentar às regras e não tiver um bom assessoramento. Então, pessoal, tendo em vista que essas informações que temos hoje com o Dr. Nando Milhomem aqui no De Frente com o Parente, elas são informações importantes. Uma candidatura, ela se constrói com um bom jurídico, com uma boa contabilidade, não é isso, Nando? Porque às vezes o que a gente vê, muitas pessoas têm vontade de participar do processo. Às vezes eu tô nas ruas, eu escuto muitas pessoas e as pessoas falam, eu tinha vontade de me candidatar, só que a burocracia é tão grande que eu desisto, não é isso? Mas trazendo para essa informação, para esse conselho aí, é importante ter um jurídico bem equipado, não é isso, Nando? É importante ter uma contabilidade alinhada, até porque hoje os dados são cruzados, né, Nando? Essas informações do Pix, por exemplo, do sistema de pagamento instantâneo, o próprio Pix, por exemplo, são informações cruzadas. Então, às vezes, o partido ele é uma empresa, ele tem CNPJ. Então, assim, o recurso que entra numa instituição partidária, ela precisa ser
prestado conta, não é isso? Ter relatórios, enfim. E o candidato, você falou que o partido tem CNPJ, funciona como uma empresa realmente, mas com recursos públicos, sempre esse cuidado, porque tem que prestar contas, tanto do fundo partidário quanto do fundo eleitoral, são 2 fundos distintos, mas o candidato também se torna uma empresa. O candidato, quando ele passa pela convenção, ele vai fazer o registro, ele cria um CNPJ, vai para a Receita Federal, ele tem um CNPJ próprio. Depois que passa a eleição, aquele CNPJ, depois que fechou a prestação de contas, submeteu à Justiça Eleitoral, aquele CNPJ ele é encerrado no final do ano e fica ali a prestação de contas rodando 1 ano, 2 anos. A Justiça Eleitoral tem a prioridade de julgar as contas de quem vai ser diplomado em dezembro, então ele julga primeiro as contas de quem foi eleito e depois, no ano seguinte, nos anos ímpares, começa-se o julgamento de quem não foi eleito. Então é uma situação que exige muito acompanhamento, é muito bom o processo político, é uma coisa que motiva e a gente incentiva que as pessoas participem realmente, porque se não participar vai ser governado por quem quer participar. Então, eu não gosto de política. Beleza, você não gosta, mas o fulano gosta. Você dá espaço. E se o fulano for mau caráter, ele vai te governar e paciência. Então, participe, mas participe com segurança, com planejamento. Com certeza. Né, para não errar. É isso. E, doutor Nando, falamos aqui sobre as regras eleitorais e sobre os partidos e a questão das restrições eleitorais, doutor, como as restrições eleitorais elas vêm de encontro aos gestores, tendo em vista que as eleições desse ano são eleições estaduais, eleições para deputado estadual, federal, senador, governador, então os prefeitos estão na posição de apoio, não é isso? Então, como essas restrições eleitorais elas vêm de encontro aos gestores hoje, Nando? Nós temos a Lei das Eleições, a Lei 9.504/97, ela no artigo 73, ela traz inúmeras restrições no período eleitoral. E a gente vai engrossando esse caldo quanto mais vai chegando próximo da eleição, né, num linguajar bem popular para as pessoas entenderem. Por exemplo, 90 dias antes da eleição, ceder servidor público para fazer campanha eleitoral. Não pode. A gente vê muito isso, né? Horário de trabalho, tá lá o servidor público pregando adesivo do candidato. Isso. Não pode. Usar a máquina pública, usar a ambulância da prefeitura para fazer um fretezinho ali. Para transportar o material de campanha. Aconteceu no Tocantins já. Da ambulância lá da região sudeste, vir para Palmas para trazer um paciente, aproveitar a viagem e voltar com o santinho do candidato, do deputado. Já aproveita a viagem aí, já facilita. E aí, meu irmão, aí os adversários estão de olho, um partido fiscaliza o outro. Hoje em dia nós temos o celular que ele é muito bom para se comunicar, nós estamos aqui através da comunicação, mas é uma ferramenta ao mesmo tempo de fiscalização. Tem ali o Pardal, o Pardal é o aplicativo da Justiça Eleitoral, que qualquer cidadão pode acionar no Pardal, submeter uma foto, um vídeo, aquilo vai ser aferido pela Justiça Eleitoral, vai ser responsabilizado, encaminha para o Ministério Público, que pode entrar com ação, com a denúncia por crime eleitoral. Então, assim, tem muitas regras que tem que ser observado pelos gestores. E os municipais se enquadram nisso também. E assim, Nando, principalmente cidade pequena, né, de interior, porque a estrutura já é pouca. Às vezes tem cidade do interior do Tocantins que só tem a prefeitura. É o maior empregador do município, né? Sim. Então, onde acontece muito isso, né? Sim, a galera se envolve muito com a política, é emoção, a flor da pele. O abuso de poder econômico, o uso de bens públicos para promover candidato, uso de servidores públicos, uso de verbas públicas, aí já é muito sério, é você usar a estrutura do município para favorecer um candidato, a estrutura do governo. Nós temos, a partir, por exemplo, do mês de julho, já são vedadas transferências a nível estadual para entes municipais, porque nós estamos numa eleição estadual. Então existe essa vedação da lei do governo transferir recursos para municípios nos 90 dias anteriores ao pleito, porque, querendo ou não, a máquina pública ela é muito forte, ela pode desequilibrar. Então a Justiça Eleitoral tem essa busca incessante de tentar equilibrar o pleito. Isso. A gente sabe que na prática não funciona assim, porque as máquinas elas são fortes, muito fortes, mas a Justiça Eleitoral, se ela observar o abuso, seja de poder econômico ou seja de poder político, ela vai sancionar o candidato beneficiado quanto o gestor que concorreu para aquela irregularidade. E aí o prejuízo pode ser até a cassação do mandato. E assim, pode ser até quem está nos assistindo hoje, quem está nos ouvindo, pode ser até um esclarecimento, porque assim, muitos gestores municipais, prefeitos, eles entram em campanha, não é isso? Apoiar os seus deputados que ajudaram no decorrer da estrada.
E é mais do que natural isso, né? Nós tivemos aqui no Tocantins um caso épico, foi o primeiro, de um afastamento de governador no ano de 2009, quando o governador Marcelo Miranda, por exemplo, ele foi afastado pelo TSE, governador do estado, no penúltimo ano de mandato. Ele foi afastado através de um recurso contra expedição de diploma, que foi uma ação eleitoral interposta pela coligação que à época perdeu a eleição, a coligação do governador Siqueira Campos, e ele foi cassado por abuso de poder político e econômico. Lembra do programa Governo Mais Perto de Você? Distribuição de óculos, teve aquela paródia aquele meme do Aires Brito, que são óculos a perder de vista. Foi distribuído óculos e isso caçou o governador. E sim, teve até a questão do avião também, que foi outro caso também. Foi, né? Na eleição de 2014. Né? E aí, o Nando, voltando ao gancho, a questão dos prefeitos. Muitos prefeitos hoje estão em campanha, não é isso? Porque pré-campanha. Na pré-campanha, né? E ali apoiando os seus deputados, os seus senadores, mais do que justo isso. Então, qual que é a dica hoje do advogado Nando, na visão direito eleitoral, como estudioso da justiça eleitoral que você é? Se você fosse dar um conselho hoje para os gestores, qual a prudência que você poderia transmitir para esses prefeitos? Olha, vamos tomar cuidado aqui. Qual que é o seu aspecto de dica hoje para esses gestores que estão em pré-campanha? Cuidado com o uso da máquina pública. Não peça voto antes do dia 16 de agosto de 2026, que é o período da campanha eleitoral. Nós estamos em pré-campanha. Cuidado com o uso da máquina pública. Não promova os seus candidatos usando a máquina pública e foque sempre em seus municípios. É normal a gente ter a presença das autoridades no município, levando recursos. Nós vivemos num país que hoje, cada vez mais, as emendas parlamentares, elas são necessárias para a governança dos entes municipais. Com certeza, uma forma... E o Tocantins, que é um estado pequeno, com muitos municípios pequenos, Luizinho, eles dependem hoje das emendas parlamentares. É uma forma de descentralização do recurso. Do recurso público, que antes era centralizado no Poder Executivo. Então nós temos hoje as emendas federais, as emendas estaduais, as emendas municipais impositivas. E esse recurso ele é importante para poder fortalecer a gestão municipal, porque hoje os municípios pequenos, eles vivem, a gente sabe, efetivamente com recurso de FPM, apenas para pagar folha de pagamento e manutenção básica da máquina. As grandes obras estruturantes, elas são através de emendas. Então, é legal essa destinação, a participação das autoridades. É válida, né? Só tomar cuidado para não promover e fazer campanha eleitoral antecipada. Com certeza. E hoje vivemos em um mundo digital, não é isso? Que hoje muitas pessoas estão ali divulgando as suas ações nas redes sociais. E as redes sociais hoje é um fator determinante para as eleições? Sem dúvida. Hoje, eu digo que a rede social sozinha ela não ganha eleição, mas ela ajuda muito na propagação da ideia, da mensagem, na criação do conceito daquela campanha, mas ao mesmo tempo ela é uma faca de dois gumes, né? Ela pode trazer um prejuízo para o candidato. Nós temos um caso aqui recente no Tocantins, por exemplo. Um grupo de WhatsApp de um determinado órgão público estava fazendo, através da chefia daquele órgão público, a mobilização de servidores públicos, perguntando quantos votos cada servidor público que é contratado vai dar para determinado candidato. Então, a dona Maria, eu dou 5. O seu Joaquim, não, mesmo lá em casa são 6. O Raimundão aqui são 8. Aí somou lá X votos. E a mensagem no grupo, quantos votos você consegue dar para fulano de tal? E isso vazou para a imprensa, porque não existe, cara. Você tem que ter esse cuidado, porque fora da rede social, beleza, a gente conversa de política, monta as estratégias, sim. Mas cuidado, porque a rede social, tanto o Instagram, o Facebook e o WhatsApp, eles podem ser objetos de futuras ações eleitorais. E cuidado, principalmente, rede social não é terra de ninguém. Quem usar a rede social, inclusive saiu agora uma resolução recente do TSE sobre o uso da inteligência artificial nas eleições, 72 horas antes da eleição, por exemplo, já não pode usar a inteligência artificial para nada e 24 horas depois da eleição. E quem usar a inteligência artificial para denegrir um concorrente, 30 mil de multa, tá? Então, às vezes, você faz ali na brincadeira, no chat GPT, no Gemini, no Grok, você faz um videozinho ali para zoar o concorrente, você pode ser penalizado e o seu candidato também. Sim. E aí o problema depois que passar a eleição, para pagar essa multa
atualizada, responder processo, aí depois você não acha ninguém para pagar, não. Você tem que ir atrás para resolver a bronca, viu? Exatamente. E, Nando, interessante essa informação que você trouxe sobre a inteligência artificial, tendo em vista que a inteligência artificial hoje está em alta, não é isso? E assim, Nando, o que acontece? Voltando hoje para a política, a pré-campanha ela já está rolando, começou mais cedo para alguns, exemplo quem está disputando um cargo, eleição de deputado federal, por exemplo, a galera se antecipou. Lá atrás, mês de novembro, já tinha gente digamos assim, visitando, não é isso? E aí a pré-campanha. A pré-campanha é você que já viveu os dois mundos, os dois lados da moeda. Ela pode ser uma pré-campanha bem feita e ao mesmo tempo o cara, às vezes, na pré-campanha, ele já se desgasta, não é isso? Então, assim, na sua visão na sua visão política agora, perguntando na sua visão política, a pré-campanha, Nando, ela é um fator determinante no que se refere opa, esse candidato X aqui, ele já está se movimentando, o que se ouve hoje nas ruas, nas redes sociais, é isso. É um candidato que vai no almoço, de repente ele está na missa, outrora ele já está na igreja, aquela coisa, então assim, ele está em vários setores, né? Então, como você vê hoje a pré-campanha, uma pré-campanha bem elaborada e segue até como dica para quem quer ser candidato a deputado estadual ou a deputado federal, como fazer uma pré-campanha sólida. Para, por exemplo, você imaginar um avião saindo, né? Um avião subindo, né? O avião ele pega uma certa velocidade e aí depois ele vai subir. Eu imagino a pré-campanha assim, opa, o avião subiu, né? Às vezes o avião cai antes da hora, não é isso? Tem que trabalhar para o avião decolar, né? Para decolar. Então, na decolagem ele tem que seguir em frente, né? A gente vivia, Luizinho, no passado, uma campanha eleitoral de 6 meses. Lá antigamente. Depois ela reduziu para 90 dias. Começava em julho. Quando eu fui vereador, era 90 dias. E hoje já é 45. Então a campanha eleitoral ela reduziu. Então... O tempo é curto para você fazer campanha eleitoral, visitar as bases, levar mensagem. Então a Justiça Eleitoral, ela flexibilizou nos últimos anos o que pode ser feito na pré-campanha. Você não pode pedir voto e nem usar palavrinhas mágicas. Tem as palavrinhas mágicas, né? Conto contigo, vamos juntos, que isso também dá problema. Mas a pré-campanha é o momento que o eleitor, que ainda está um pouco disperso da eleição, ele começa a observar os movimentos. E o candidato ele vai consolidando a sua imagem para chegar lá na campanha do mês de agosto e setembro, com essa imagem já consolidada, visitando o eleitor para conquistar e às vezes até já reforçar aquele voto que ele já conquistou na pré-campanha bem feita. Sim. Então faz uma pré-campanha bem feita, usa as redes sociais, fale de propostas, sem pedir voto, mas leve a sua mensagem, mostre a sua movimentação, use os canais de comunicação. Por exemplo, quando eu fui candidato a prefeito em 2016, tinha-se dúvida se podia fazer impulsionamento na pré-campanha. E hoje já é autorizado o impulsionamento, desde que seja um impulsionamento com moderação, para não caracterizar abuso de poder econômico. Eu sou muito rico, eu vou gastar 1 milhão por mês de impulsionamento. Então, para todo mundo ver minha cara o tempo todo. Não pode. Fica até chato às vezes, né? Isso tudo fica registrado na biblioteca de anúncios. Quando você está impulsionando, o seu concorrente está vendo o que você está impulsionando. Então, tem que tomar cuidado nessa pré-campanha com os abusos. Mas leve a sua mensagem, enalteça as suas qualidades pessoais, mostre os seus feitos, o que você já fez, as suas ações, mostre movimentações, participe de reuniões partidárias, defenda as suas bandeiras, tenha criatividade, né? Tenha criatividade, mas não peça voto. Exatamente. Existe forma de você fazer uma pré-campanha saudável, com criatividade, mostrando ações, não é isso? Nós temos um exemplo aqui agora recente de 2 deputados estaduais, 2 vereadores de Redenção e de não sei se Paraupebas ou Paragominas, no Pará. Eles começaram pegando aquela ideia do Nicolas, da caminhada. Eles estão fazendo uma caminhada na Transamazônica, 100 quilômetros a pé. É uma vereadora e um vereador, acho que um vai para deputado estadual, outro vai para federal, e eles estão rompendo a Transamazônica, mostrando o descaso que a gente sabe que existe nessas rodovias do Pará já desde muito tempo, e mostrando os caminhões atolados, e percorrendo, e recebendo apoio, e postando tudo em tempo real na internet com a Starlink, pré-campanha. Pré-campanha, de alguma maneira. E arregimentando e mostrando o seu ideal, que é o quê? Uma rodovia pavimentada. Até essa questão do Nicolas aí, ela foi caracterizada também como uma campanha política, como uma pré-campanha. Não deixa de ser. Aquela galera que tava andando com o Nicolas então, assim, ali... aquela galera que... Foi uma jogada interessante. Muito inteligente. Ele criou um sentimento, né? Claro. E aquela galera que tava andando do lado dele ali, Luizinho,
ali são vereadores de capitais, Sim. são vereadores de grandes cidades, são deputados estaduais que vão para federais, E a são galera vereadores que vão para federais. Pegando o gancho. E todo mundo postando em tempo real, e Isso. o alcance daquilo foi uma coisa... Então segue a dica aí, vocês candidatos que pensam em pleitear algum cargo público, tenha criatividade, vamos pensar um pouco, sair um pouco da casinha. Às vezes o candidato fica engessado na assessoria dele ali, achando que a tapeação nas costas funciona. Meu irmão, hoje em dia a turma tá cansada de tapeação, de pessoas que vão tendo criatividade, saem na frente. A gente observa isso, né? Tem que sair um pouco daquela postura, daquela posição de barreira de falta de futebol, que aqui os políticos ficam ali tirando foto assim, parecendo uma barreira. Vamos sair disso e fazer uma campanha mais criativa e usar o mecanismo que está aí à disposição de todos, gratuito, obviamente que você precisa de bons profissionais, isso, com certeza. Isso custa, mas usa esse meio de comunicação que você vai propagar o seu nome para os rincões do com certeza. E agora, doutor Nando Milhomem Martins, descobri hoje que ele tem Martins, só Nando, né, tal. Só Milhomem e tal. Mas assim, trazendo agora pro nosso habitat natural, não é isso? O nosso habitat natural, nossa política local, que ela ferve, não é isso? Nossa política local, ela ferve. Ela, nos últimos anos, ela vem, né, se acalorando, não é isso, cara? Eu costumo dizer que as eleições municipais, elas e é bom, cara, é bom. Porque as pessoas não vivem no estado e não vivem no país, elas vivem nos municípios. Claro. É aqui que tudo acontece, na cidade. Né? Você mora na cidade, você mora no bairro, não é isso? Então aqui o negócio pega fogo. E a política local ela é interessante e Paraíso, historicamente falando, é uma cidade que vive política há muitos anos. Nós temos uma cultura muito forte com a política. Tivemos já governador de estado, deputado federal, não é isso? Então, assim, trazendo hoje para o cenário local, Paraíso, Vale do Araguaia, os municípios, são 18 municípios que a gente percorre aqui, né, que cercam o vale, e Paraíso é o polo, Nando. Paraíso hoje é uma cidade referência a nível de estado e a nível nacional, inclusive, quando a gente lembra do Xambari, não é isso? O Xambari hoje ele é conhecido nacionalmente. E o que acontece? Hoje o questionamento hoje do paraisense é o quê? Representatividade, certo? Podemos dizer que Paraíso é uma cidade órfã, como aquele filho que está órfão de pai e mãe. Paraíso hoje é órfão de representantes, tendo em vista que tivemos guerreiros que tiveram a coragem e colocaram o seu nome à disposição em 22 e não foram eleitos. Apesar de que teve um erro aí de caminhada, um erro bom, né, que fez com que o doutor Danilo chegasse à cadeira como deputado estadual, por um motivo de eleição em Tocantinópolis, salvo engano, o deputado de mandato que era o Fabião Gomes, e detalhe, Tocantinópolis, olha o tamanho de Tocantinópolis, não desmerecendo, mas uma cidade pequena, não é isso? E a região unida. Nando, e hoje se você percorrer as ruas da cidade, se você for andar nos bares, nas padarias, nas conveniências, a conversa é uma só. Por que Paraíso tem essa dificuldade de ter um representante a nível estadual? Tendo em vista que já tivemos governador de estado, já tivemos deputado federal, não é isso? O que aconteceu com Paraíso nos últimos anos? Na sua visão agora, doutor Nando, como cidadão e como ex-vereador. Paraíso não elege deputado estadual e deputado federal porque Paraíso falta união da classe política. E eu explico. Paraíso tem 35 mil eleitores. É a 5ª maior cidade do estado. O Vale do Araguaia tem mais de 100 mil eleitores, que é essa região que Paraíso abarca com os órgãos regionais, estaduais, federais, o comércio, enfim. A gente teve na eleição de 2022, por exemplo, 18 candidatos a deputado estadual de Paraíso. Olha aí. Candidatos de 100 votos, de 150, de 200, de 4.900, como o doutor Danilo. Opção teve, né, Danilo? Teve muita opção. Muita opção. E se você falar assim, mas Paraíso não é bairrista, Paraíso não vota nos seus, Porto Nacional tem 3 deputados estaduais, tem 3 deputados federais, Paraíso já chegou a ter 2 deputados estaduais no passado federal. Sabe o que aconteceu? O que tem de errado com a gente, né? O que tem de errado? Foram 18 candidatos. Quando você pega e soma os votos dos 18, dá mais de 60% dos votos de Paraíso. O doutor Danilo, por exemplo, que foi o deputado mais votado, ele teve 19% dos votos. E não foi eleito, digamos assim. Mas se ele tivesse tido
23% dos votos, 22%, que era uma diferença pequena, ele perdeu muitos votos, ele teria sido eleito. Então, Paraíso não elege deputado estadual e federal por desunião da classe política. As autoridades, as lideranças, às vezes apoiam candidatos de fora, candidatos saem candidatos sem viabilidade eleitoral e, infelizmente, Paraíso fica sem representatividade, que é um grande prejuízo. Com certeza, sem sombra de dúvidas. Luizinho, um deputado estadual tem cerca de 11 milhões de reais por ano de emendas parlamentares. Olha aí o que deixamos de ganhar, hein, pessoal? Informação importante, o que deixamos de ganhar nos últimos anos. De ganhar você, cidadão, não é isso? O federal tem 40 milhões. Então, se você botar um deputado estadual com 11 milhões vezes 4 anos, nós estamos falando de mais de 40 e tantos milhões de reais que uma parcela grande desse recurso poderia ter vindo para a cidade. O federal são 40 milhões vezes 4 anos. Isso, além das emendas extras, das emendas de bancada. Sim, então, assim, é muito recurso público que deixa de vir por desunião da classe política. Vamos pegar um gancho de exemplo, Dando. Eu me lembro que na pandemia, 2021 era o ano, viu? Salvo engano, 2020, 2021. Quando tivemos aquele problema com a rede hospitalar do SUS. Porto Nacional, pelo fato de ter a representatividade, saiu na frente com os leitos de UTI. Então, pessoal, segue aí uma reflexão para o cidadão paraisense. O intuito aqui do DFP, do De Frente com Parente, não é levantar a bandeira A e B, é levar você, cidadão, a refletir. Será onde nós, como munícipes, como cidadãos da cidade, estamos errando? Não é isso, Nando? Eu penso assim, eu não vou dizer que é justo, que é injusto, digamos assim, a palavra certa. Eu não vou dizer que é injusto você votar num candidato de Augustinópolis, no Bico do Papagaio. Mas vamos para a reflexão. O morador que nasceu aqui tem 25 anos de Paraíso. Votar num cidadão do Bico do Papagaio. Poxa, como é que tá teu município? Tá legal? Como é que tá teu município de representatividade? Como é que tá a classe empresarial? Talvez tenha muito nome bom. Talvez não, existe muitos nomes interessantes da nossa cidade. Empresários de sucesso, empresários que têm a agregar com a cidade, agropecuarista, o pessoal da pecuária, né? Tivemos já no passado o pessoal da pecuária que conseguiu uma vaga como parlamentar. Então, às vezes, segue a reflexão para o cidadão paraisense. Onde estamos errando, né, não, Nando? Luizinho, na campanha de 2002, há 24 anos atrás, Paraíso lançou cerca de 10 candidatos a deputado estadual. Foi a reeleição da deputada Leide Pereira. Naquela eleição, Paraíso não elegeu deputado estadual. Na eleição de 2006, a Associação Comercial de Paraíso criou um movimento. Quem ama Paraíso, vota em candidato daqui. Olha que interessante. Foi naquela eleição que o deputado Zé Geraldo foi eleito, com a forte votação em Paraíso. O Damas, à época, ficou de primeiro suplente. E depois dali, em 2010, em 2006, o Moisés Avelino foi o deputado federal mais votado do Tocantins, 40% dos votos de Paraíso. Então a campanha da Associação Comercial na época deu certo, exatamente. Fizemos um estadual, um federal, um primeiro suplente, que depois assumiu no final do mandato com a cassação do governador Marcelo Miranda e o Gaguinho como governador assumindo indiretamente pela Assembleia Legislativa, o Damas assumiu. Então, Paraíso, naquela legislatura 2006-2010, ela ficou com 2 deputados estaduais e 1 deputado federal, e aquele sentimento começou naquela campanha da CIP, quem ama Paraíso vota em candidato daqui. Então, se tiver essa união, o mandato sai porque voto existe na cidade. Com certeza. Até porque você trouxe esse dado, até agradecer você por esse dado, Paraíso tem pouco mais de 35 mil eleitores, não é isso? Então, assim, é uma cidade que, se a gente for observar, poxa, temos estrutura para isso. Talvez temos estrutura para quê? Para eleger 2 deputados estaduais, um federal, quem sabe, vamos sonhar. Porque, assim, o que se fala hoje no Tocantins afora é que Porto Nacional é o berço da política tocantinense. Tanto é que tem uma barganha em Porto, a República de Porto Nacional. Porque, realmente, os candidatos... Às vezes vem um cara de fora, vem um candidato de fora e pede voto em Porto, lá ninguém dá moral para candidato de fora. Então, assim, você trouxe essa história muito bem esclarecida, a questão da campanha da Associação Comercial, que surtiu efeito. Talvez nós precisamos reviver esses momentos, porque, assim, um município sem representatividade, Nando, infelizmente, ele é esquecido em alguma hora. Em algum momento, em alguma decisão, o seu município ele pode estar sendo esquecido, certo? Vamos dar exemplo.
esses dias eu vindo de Palmas e a questão da federalização da TO 080. Ó, um exemplo interessante. A TO 050, que é a TO que liga Taquaralto a Porto. Eu vou dar o exemplo de Taquaralto, porque Taquaralto hoje para mim é uma cidade. Então, assim, aquela TO já é federalizada, certo? E vamos linkar as informações, vamos fazer um link de informações. A BR-010, que corta ali ao redor de Palmas, é uma BR, virou uma via federal. Só que a BR-153 existe há mais de 60 anos, digamos assim, de muitos anos. E Paraíso cresceu por causa dessa BR, né? Se a gente for pegar a história de Paraíso, a companhia na época, Metropolitana, salvo engano o nome, na época. Paraíso, Gurupi, Araguaína, Ilha Norte. Então, Paraíso era para estar à frente disso aí, não é? No que se refere a uma TO federalizada, agora que está criando-se um movimento de um parlamentar, que eu até cheguei a ver que ele está fazendo um movimento, e ele não é daqui, por exemplo. É de Porto Nacional. É de Porto Nacional, então assim, já poderíamos estar na frente, Nando. E algumas decisões, quando se tem representantes na cidade, que eu digo assim, temos um deputado federal, temos um senador que mora na cidade, já pensou? Temos um senador da República que mora em Paraíso, ele mora lá no Jardim Paulista, né? Eu vejo ele direto na feira coberta. Hoje você vê um candidato chegando aqui, ele parece que é um popstar, porque a população não é acostumada com aquilo, né? Então parece que tem essa carência de representatividade, e esse ano de 2026 está aí para as pessoas poderem refletir nisso e pensar. Não estamos aqui levantando bandeira de A e B, estamos apenas querendo levar você que está nos assistindo nesse momento à reflexão. Será onde estamos errando? Não é isso? Vamos Luizinho, Paraíso tem a melhor logística do estado do Tocantins. As margens da rodovia BR-153, a 30 quilômetros da ferrovia Norte-Sul, a menos de 1 hora da capital Palmas, o principal acesso para o sul do Pará. A gente sonha um dia com aquela ponte de Caseara a Santana do Araguaia. E Paraíso, comparando com Porto Nacional teve Procon primeiro que Paraíso. Olha os Porto Nacional teve faculdade de medicina primeiro do que Paraíso. Porto Nacional teve leito de UTI que Paraíso ainda não tem, apesar de ter no particular com convênio, mas no hospital público ainda não. Todas primeiro que Paraíso, porque Porto sempre teve uma classe política ativa e com representatividade que às vezes faltou em Paraíso. E nesses intervalos que fica sem representatividade vem o prejuízo, porque algumas políticas públicas não chegam como a gente espera e anseia. E o portuense, assim, eu falo porque eu tenho uma família em Porto, o portuense ele é barrista. Até esses representantes, Nando, que são parlamentares, eles moram em Porto. Então, assim, eles têm uma preocupação com o Porto. Às vezes, assim, não da forma que precisa ser, mas eles ficam em Porto, a população acessa eles facilmente. Temos até exemplo do próprio... Agora, o Toninho Andrade, federal, ele vai recuar para estadual. Então, assim, porque quer ficar próximo da cidade. Um exemplo qualquer que a gente deu aqui. E aí, trazendo o gancho para essa informação, agora falando da política local e falando sobre representatividade, eu vou fazer uma pergunta pessoal minha para você, como cidadão, munícipe da cidade e como advogado agora. O que a falta Representatividade tem feito com o Paraíso nos últimos anos? Cite uns exemplos aí. Paraíso demorou a ter faculdade de medicina por falta de representatividade política. Paraíso ficou mais de 20 anos sem o campus da Unitins por falta de representatividade política. Nós perdemos o campus da Unitins no final dos anos 90 e ele voltou em 2018, 2019. Então, essa falta de representatividade trouxe esse prejuízo para a cidade acompanhar Araguaína, acompanhar Gurupi, acompanhar Porto, que se você tirar hoje a população de Luzimangues, Porto é menor do que Paraíso. Mas quando você soma com Luzimangues, Porto fica com uma população bem maior do que Paraíso. E o saudoso Zé Antônio de Fátima, ele falava, o empresário do comercial Fátima de Paraíso, ele falava que, ele falou para mim algumas vezes, conversando antes dele falecer, ele falava que o que ele temia era Paraíso, não era a proximidade de Paraíso com Palmas, que Paraíso poderia ser Anápolis do Tocantins, mas ele temia que Paraíso, por conta do distrito de Luzimangues,
que está do lado da capital, Sim. ele perdesse esse protagonismo. A gente vê o município dos Mangues crescendo muito. Paraíso cresce bastante, graças a Deus também. O agro está chegando forte. Sim. O comércio nosso é pujante. Os empresários de Paraíso são versáteis, criativos. As empresas de Paraíso, sua grande maioria, são preocupadas com a fachada, com o layout, com a organização. Nós temos um empreendedor aqui arrojado na nossa cidade. Com certeza. Mas essa falta de representatividade fez com que algumas políticas públicas demorassem a chegar na nossa cidade, e a gente sabe que tudo passa num estado politizado como o Tocantins, em que a grande maioria da população ou são servidores públicos ou recebem, por exemplo, auxílios como Bolsa Família. A grande parcela da população, a grande maior parte da população depende de políticas públicas num estado de 30 e poucos anos, altamente politizado. Então, a gente, tendo essa participação política em Paraíso, não tenho dúvida que os benefícios tendem a chegar. Sim. Temos até você lembrou de uma história interessante sobre a faculdade, não é isso? A Unitins, ela se localizava na Rua 15, no setor oeste, onde é a Secretaria de Esporte hoje. E tiraram a Unitins daqui por algum motivo. Curso de processamento de dados, né? Que depois virou o curso de sistema de informação ou de ciência da computação. Então, assim, foi uma decisão na época do governador Siqueira Campos, por algum motivo, depois ela retornou a Paraíso, mas assim, veio trazendo desgastes para a cidade, né? Não é isso? De lá para cá, as coisas vieram tendo necessidade. E trazendo outra informação sobre a faculdade ITEPAC de Porto Nacional, conta-se uma história que era para vir para Paraíso na época. Por motivos de representação, de política, ela se instalou em Porto, que é uma faculdade nova, inclusive, em Porto. Ela deve ter pouco mais de 15 anos que ela está lá, não mais do que isso. E as coisas vêm mudando de 5 anos para cá, com a volta da Unirg. Tivemos um governador que olhou um pouco para a cidade, que foi o Carlesse. Naquela época, ele conseguiu, junto ao Dr. Moisés Avelino, ele conseguiu trazer a Unitins de volta e veio a Unirg, não é isso? Unitins, Unirg, Procon e a pavimentação Paraíso Chapada de Areia. Foi um momento que Paraíso teve e foi feito novamente toda essa pavimentação Paraíso Palmas, foi retirado o asfalto, colocado um asfalto novo depois de 30 anos, com CBUQ, um asfalto melhor. Foi nesse inteirinho, realmente. Talvez foi um momento que Paraíso teve um boom aí, foi asfaltado o Jardim América, né, e tal. E assim, Nando, por onde eu ando muito em Palmas, assim, você vê que Paraíso, como você mesmo disse, o comércio, ele é ativo em Paraíso. Temos grandes empreendedores na cidade, temos grandes ideias na cidade, inclusive ideias que expandem a Palmas, né? Empresas que estão em Palmas também. Então, assim, você vê que é uma cidade criativa, uma cidade que se inova a cada dia. Temos um prefeito jovem, empreendedor, que é interessante também a gestão que ele faz junto à prefeitura. E assim, como diz a campanha da CIP, como diz a campanha da CIP, agora é uma palavra que eu criei aqui agora, pensar em Paraíso é votar em candidatos de Paraíso, segue a reflexão para os munícipes. Às vezes assim, você tem o seu candidato a deputado estadual ou a federal, ou você tem o seu candidato a senador, enfim, você tem o seu preferido, mas pense no bairro que você mora, não é isso, Nando? Pense num bairro que você mora e que possa ser viabilizado futuramente, que possa ter uma faculdade próximo, que possa ter um ginásio de esporte, enfim. Pense no lugar que você mora, não é isso? E assim, porque às vezes, como a gente falou lá atrás, em algum momento, você puxa a sardinha para sua área, não é isso, Nando? Em algum momento, o parlamentar que está representando a gente, um município em Brasília, ele vai lembrar do município dele, primeiramente. Um parlamentar de Porto Nacional, um deputado federal de Porto, ele vai lembrar do município dele, não é isso? Então essa campanha aí, essa campanha da CIP, aí você lembrou muito bem dela, que ela possa fixar na cabeça do pessoal, né, Nando? Nós tivemos agora uma experiência interessante aqui em Paraíso. O deputado da cidade, que você citou, o Dr. Danilo Alencar, ele assumiu como deputado, como suplente. Ele tem direito a 11 milhões de emenda por ano. Como ele assumiu ano passado, o primeiro ano de destinação de emenda é esse ano. Ano passado eram as emendas do deputado do ano anterior, que é pro ano seguinte, né? Então ele já destinou, por exemplo, a primeira emenda ele anunciou essa semana, foi 500 mil para a Prefeitura de Paraíso.
de 11 milhões, 500 mil para Paraíso, e vai ser um total de 2 milhões e meio durante esse exercício. Então ele vai destinar cerca de 25% das suas emendas para a cidade de Paraíso, nas diversas áreas, né? Então, esporte, educação, assistência, enfim. A vantagem de ter um representante da cidade é esse, porque ele vai estar olhando para os interesses da cidade, trabalhando em parceria sempre com o Poder Executivo, que executa as emendas, ou as entidades da sociedade civil, que também podem receber emendas. E a vantagem de ter um político da cidade é você encontrar o cara na feira coberta, no supermercado, no posto de gasolina, e na hora que a corda apertar, você sabe, não, aquele ali eu sei onde mora, eu sei onde é a empresa dele, onde é o trabalho dele, e ele vai poder atender a comunidade, porque o deputado, por exemplo, ele é o vereador numa escala maior. Ele é realmente o cara missões, que faz a intermediação com o Poder Executivo Estadual, que é o ordenador de despesa. E assim, no passado, talvez perdeu-se isso, né, Nando? Já tivemos grandes representantes na cidade. Você trouxe o exemplo, doutor Ider Alencar, já foi deputado estadual. Manuel Jesus Torres, já foi deputado estadual. O doutor Moisés Avelino, saudoso Avelino, também já representou a gente em Brasília. Então, assim, é a gente lembrar como era Paraíso naquela época e lembrar como é Paraíso hoje. Porque, assim, uma andorinha sozinha, ela não faz verão. Não é isso? Então, assim, precisa realmente de representação, né? Paraíso sempre teve grandes representantes. Você observa ali nas eleições de 88, a gente já colocou como suplente, assumiram o mandato, Mundico Moraes e Jesus Torres. Já foi deputado estadual, Mundico Moraes também. E Jesus Torres. Aí você pega em 90, Paraíso já elege Ider Alencar e Eudoro Pedrosa, empresário. Opa, Paraíso tá avançando. Aí em 94, o Ider Alencar ganha novamente. Aí você pega em 98, a Leide Pereira, lá do Café Paraíso, já virou deputada. Aí 2002 foi o prejuízo. Paraíso lançou muitos candidatos, perdeu. Aí o que fez? A Associação Comercial se juntou em 2006, fez a campanha que nós falamos agora há pouco, elegeu um federal, um estadual e o primeiro suplente que depois assumiu. 2010, novamente, reelegemos os 2 deputados estaduais. 2014, novamente. 2018, nós ficamos com 2 primeiros suplentes. 2018, o Ider Alencar e o Ivan Vaqueiro ficaram de primeiro suplente cada um. Sim. Em 2022, o doutor Danilo ficou de primeiro suplente por 200 votos. Então agora é o momento de Paraíso fazer essa reflexão, como nós já tivemos grandes políticos de outrora, analisar as pessoas que estão se posicionando na cidade e a viabilidade delas ganhar a eleição e olhar nessa preferência sempre de votar em candidato. Com certeza. E esse bate-papo, essa reflexão que você mencionou, não é desmerecendo os candidatos de fora, de forma alguma. Até porque é uma eleição estadual, todo mundo vai buscar voto. Não é desmerecendo, até porque essas pessoas elas vêm olhando por Paraíso, mas de maneira, talvez, de segundo plano. Eu penso assim, primeiro eu organizo minha casa, depois eu vou lá. Não é verdade? Exatamente. Talvez muita gente pense isso. Não, primeiro eu vou arrumar minha casa. Por exemplo, eu moro num apartamento. Então, assim, você vê vizinhos toda hora. E tem uma área de lazer que muitas pessoas usam. Mas é que a limpeza lá é de bem comum. Mas primeiro eu vou limpar o meu apartamento. Depois eu vou limpar a área de lazer, não é isso? Então, assim, a gente tira por base isso aí. Luizinho, Paraíso já chegou a ter um governador do estado. Olha isso. Com certeza. A importância disso, né? Que já tivemos. Então, realmente, a gente tem uma pujança muito grande. Paraíso é destaque a nível de estado. Agora é só realmente a população fazer essa reflexão e escolher o Sim, dela. E talvez essa ideia, ela precisa partir do líder maior do município. É isso, do gestor. Talvez o próprio gestor se posicionar como até mesmo candidato. Quem sabe, não é isso? Aproveitar a sua alta e poder se posicionar, ou então apoiar pessoas daqui. O prefeito Celso cogitou uma renúncia. Sim. E ele, porque para ser candidato, como ele é prefeito, para ele se candidatar ele tinha que renunciar. Cargo, diferentemente de vereador e de vice, por exemplo, ele precisa renunciar, os outros cargos não precisam. Então ele teria que fazer uma renúncia com 6 meses para ser candidato a deputado federal. E ele acabou declinando a situação, acho que mais por causa desse momento político de instabilidade que vive o Estado, essa insegurança jurídica que o Tocantins vive hoje, ele acabou declinando da decisão, porque tomaria uma decisão e depois, se não desse certo, ele não poderia voltar para a prefeitura, né? Então ele acabou declinando da disputa de federal. Mas Paraíso, Luizinho, tem essa situação de unidade que, quando ela acontece, surte efeito. E você falou uma situação interessante aqui, até da liderança partindo das autoridades. A última vez
que um prefeito de Paraíso apoiou um deputado estadual de Paraíso foi na campanha de 2002. Olha só, onde é... O Ider Alencar apoiou a reeleição da Leide Pereira. Eu falo citando nomes. Em 2002. Aí você pode olhar... São os personagens da cidade. Aí você olha em 2006, na campanha de 2006, o prefeito Arnaud Bezerra apoiou o deputado de fora. Em 2010, o prefeito Paulo Tavares apoiou a Luana Ribeiro. Em 2014... Dr. Moisés apoiou o Newton Franco, 2018 o Dr. Moisés apoiou o Newton Franco, aí foi indo 2022 acho que o Celso apoiou o Valdemar Júnior. Então, Paraíso, depois de 24 anos, o prefeito vai apoiar um deputado da cidade, foi anunciado essa semana. Então, esse exemplo que você falou, de partir das autoridades, a gente está vendo na prática e isso talvez surta efeito nas eleições. Sim, e às vezes você vê algo, voltando ao prefeito, o prefeito Celso, talvez você vê até mesmo a pessoa poder se encorajar. Por qual motivo ele não conseguiu viabilizar a sua candidatura? Algum motivo, certo? Instabilidade política? Eu creio que não. Talvez foi uma narrativa que ele criou. Mas às vezes, coragem. Vamos pegar um exemplo lá de outrora. Dr. Moisés Avelino disputou a eleição com o Dr. Moisés Abrão na época. Um gigante da colina. E ganhou a eleição. Talvez o que necessita é coragem de alguns gestores. Não é a minha função aqui poder, como se diz assim, confrontar essa decisão dele, jamais. Mas a coragem de você compreender uma alta política e seguir em frente, certo? Talvez o grupo ele fica engessado, as pessoas... Temos bons nomes, como você disse, temos bons nomes na cidade, que outrora poderiam ter colocado o nome à disposição, não é isso? E quando a gente fala de política local, pessoal, não tem como a gente não citar nomes. Não existe política local, o nome já fala, a gente precisa citar nomes. São personagens que estão em evidência de mandato e a gente precisa citar o nome, porque as pessoas conhecem pelo nome. Então, assim, o DFP, com esse segundo episódio, ele vem trazer essa reflexão. O Dr. Nando, ele vem caridosamente aqui no nosso espaço, então trazer essa reflexão. Não existe a gente poder falar de política local sem citar os nomes, não é isso, Nando? Então, assim, poder compreender o momento político, porque eu vejo que a política é momento. Eu vejo política, assim, como momento. Eu não vejo política a médio e longo prazo. Isso já é uma opinião pessoal minha. A política é momento. E eu dou exemplo de diversas esferas para defender essa tese minha. Você pega o exemplo do Bolsonaro na época, viveu o momento lá em 2018, conseguiu se eleger. Pegou a fraqueza da época do grupo do PT e elegeu, ganhou a eleição. Um exemplo, momento, certo? Então, assim, política é momento. Então, às vezes você vê um personagem político hoje se destacando a nível municipal, a nível estadual. Exemplo do prefeito Celso, se destacando como um bom gestor. Momento. Porque esse momento sabemos que ele passa. O momento ele é passageiro. E a política ela é igual nuvem, ela muda assim, ela vai passando, não é isso? A política ela vai, o momento ele passa, né? Então às vezes é o momento de você encorajar, você ter a coragem. Dr. Moisés naquela época que estava fora do pairo e ele voltou como deputado federal. Em 2006. Em 2006, eu lembro, eu ainda tenho essa lembrança ainda, apesar de pouca idade, mas eu ainda lembro. Ele ficou fora do jogo naquela época. Ficou 12 anos sem mandato. Então, assim, 12 anos, uma estrada. E voltou como deputado federal. Mais votado. Agora, você imagina um gestor aqui na nossa cidade, em Paraíso, um gestor, prefeito, com obras em diversos cantos da cidade, e com a rede social, que hoje, igual a gente estava comentando, com as redes sociais bombando, um cara atuante, não tem essa coragem de poder colocar o nome à disposição pelo fato de ter os seus motivos, a gente entende, tem os seus motivos, mas talvez o melhor momento dele, da pessoa do Celso, é agora. Né? Você teve exemplo de um cidadão de fora elevando o nome dele numa entrevista de rádio que eu vi essa semana passada, o Vicentinho Júnior, lá de Porto Nacional, um jovem corajoso, saindo do conforto do mandato para poder disputar a eleição a nível de estado, a nível de governador, e chegou a encorajar ele: vem ser meu vice-governador, traga o seu grupo para cá, vamos tentar pleitear algo a nível de estado, algo maior. Então, assim, talvez o que falta hoje no personagem Celso Moraes seja coragem.
Você sair da sua zona de conforto e poder pleitear algo maior. Quando eu falo do momento, não é isso? Às vezes, assim, a opinião pessoal, que ela pode divergir em alguns aspectos, mas eu acredito nesses dois antídotos, política, momento e coragem, não é isso? Coragem que eu digo assim, um momento bom. E coragem de poder perder e ganhar, porque não existe meio termo na política. Para mim, ou perde ou ganha. Então, assim, já até parabenizar a atitude do Vicentinho de poder ter convidado o Celso a ser vice, porque se ele viu uma oportunidade na pessoa dele, no grupo de Paraíso, e talvez segue o conselho. Paraíso hoje deve ser a galinha dos olhos de ouro do Tocantins, não é isso? Luizinho, você falou a palavra coragem e ela faz parte de um tripé que eu defendo para qualquer pessoa ser candidato. Ele tem que ter um tripé com a coragem, a vontade e o convite. Você só vai ser candidato se você tiver aquela vontade no seu coração, aquela busca incessante, aquele idealismo, aquele sonho de tentar fazer a diferença na vida do seu semelhante. Você só vai ser candidato se você tiver um convite de alguém, de um presidente de partido, de um cara que gosta de você e é articulado e conhece os bastidores, ele quer te convidar para esse projeto. Sim, sim. E você só vai ser candidato se, além desses dois, você tiver simultaneamente a coragem. A coragem de abrir mão, às vezes, da sua vida pessoal, do conforto do seu lar, dos momentos de folga para estar com a sua família, para ir para a política. Então, tripé: coragem, vontade e convite. Se a pessoa reunir essas três situações, pode ir para a luta, porque a vitória é questão de tempo. Sim, é verdade. E é isso. E o cenário local é esse, Nando. A gente analisa o cenário dessa maneira. Temos sim bons personagens na cidade, bons nomes políticos, temos grandes empresários que têm essa vontade de poder colocar o seu nome à disposição. E eu trouxe um tópico aqui, na realidade eu gostaria de debater sobre isso com você, um tópico interessante que eu trouxe aqui, que é o fator histórico da política local e tocantinense. A gente falou um pouco da história e é interessante. E uma pergunta que eu idealizei, até mesmo assim pela sua estrada, pela sua caminhada política, as curiosidades sobre líderes locais que temos na nossa cidade. Você citou alguns nomes, não é isso? E curiosidades sobre o que te inspirou na política local, para você poder... Claro, você citou o exemplo mais cedo, que você... entrou na faculdade, teve aquele amparo, mas na realidade, Nando, qual é a sua inspiração que você teve na época? Pode servir até para os nossos telespectadores do DFP. Quem sabe você consegue inspirar alguém aí, cara, poder se encorajar, digamos assim, né? Ter a coragem, como você disse, né, lá atrás. O que mais te inspirou, parente, em seguir esse caminho na época? O meu primeiro voto, Luizinho, foi em 2006, na campanha da eleição geral, eleição presidencial. Naquela eleição eu votei meu primeiro voto para o deputado estadual de Paraíso, José Geraldo, e o primeiro voto para o deputado federal de Paraíso, Moisés Avelino. Os dois foram eleitos. E a partir daquela eleição eu comecei a me inteirar, a gostar de política, tinha 16 anos, e eu estava com o meu avô já no reta final da vida dele, ele com câncer de pulmão muito grave, e ele inclusive faleceu. O sepultamento dele foi no segundo turno das eleições de 2006, quando o Lula ganha a reeleição do Geraldo Alckmin. E a minha grande inspiração sempre foi o meu avô. Meu avô, ele foi prefeito de uma cidadezinha pequena aqui do lado de Paraíso, chamada Chapada de Areia. E eu era criança, participava das campanhas dele, vivenciava ele com todo o idealismo dele, como um produtor rural da região, passando pela Chapada de Areia, seguindo para a Fazenda Bom Jesus, e eu via meu avô com o idealismo de ter sido o primeiro prefeito lá de 96 a 2004, em sonhar que aquele lugar que havia acabado de ser criado no estado do Tocantins pudesse ter a dignidade que aquele povo humilde, mas acolhedor, merecia. E ele falava sempre, aqui na Chapada de Areia, 90% da cidade são casas de palha. Eu vou acabar com as casas de palha. E ele fez um mutirão durante esses 8 anos. Não sobrou uma casa de palha na Chapada de Areia. Levou energia, asfalto, as primeiras obras, escolas, postos de saúde, enfim. A minha grande inspiração foi meu avô.
Quando minha mãe nasceu, em 1969, meu avô era vereador em Paraíso. Ele foi o terceiro presidente da Câmara de Paraíso. Álvaro Moreira Milhome. Hoje o Parque Industrial tem o nome dele, entre o Vila Regina e o Jardim América. Então a minha grande inspiração foi ele. E eu sinto muito de não ter tido a oportunidade, ele faleceu, eu tinha 16 anos, dele ter visto a minha desenvoltura, a minha ascensão, a minha dedicação a esse assunto, que ele gostava muito de servir. Sim, Meu avô sempre tirou do dele para dar para o seu semelhante. E a missão é essa, né? E a minha grande inspiração, sem dúvida nenhuma, foi o meu avô, com a trajetória de vida dele como um maranhense que veio... Desbravando o Nortão. Veio para Paraíso em 1960. Era Goiás ainda? Era norte de Goiás. Não existia Paraíso. Tinha um surto da criação da rodovia BR-153. E meu avô, patrono da cadeira número 40 da Academia de Letras de Paraíso, porque ele legal. Ele foi o imortal. Ele é imortal porque a cadeira dele, a de número 40, e são 40 cadeiras, porque nossa família foi a 40ª família a chegar em Paraíso. E aí de lá pra cá a gente tem essa história, e minha grande inspiração foi ele, e o meu coração às vezes aperta dele não ter participado comigo da minha trajetória, não ter visto o filho dele prefeito, o neto vereador. Com certeza ele teria me puxado muito a orelha no meu mandato. Seria seu conselheiro. Talvez duro, às vezes firme, porque tem que ser, a criação era desse sentido. Mas a saudade fica com certeza. Mas em memória, né, Nando? Em memória, dizem que as pessoas que já partiram dessa vida para outra, que estão em memória, nunca morrem. Apenas estão vivas em nossos corações. Verdade. E falando do fator histórico, não tem como a gente não trazer essa pauta para cá. Vivemos dificuldades no estado do Tocantins no que se refere ao governador terminar o mandato. Talvez o Tocantins esteja no rol dos estados que governadores não terminam o mandato, não é isso? Infelizmente, uma triste página que a gente precisou ler por algum período e precisou reler no ano passado, não é isso? E a corrupção ela vem se instalando de forma muito intensa no nosso estado, seja por motivos de políticos, seja por motivos até de perseguição política, enfim. Como virar essa página, Nando? Como virar essa triste página de um governador não conseguir terminar o mandato? Hoje a gente vê que o estado do Tocantins hoje ele está no índice de insegurança jurídica no que se refere às empresas. Eu estava vendo os dados agora recente. Muitas empresas deixam de se instalar no estado por motivos que governadores não terminam mandato. Então, assim, é uma página triste que a gente vive no nosso estado e até chegou a ser chacota a nível nacional. Pegamos ultimamente lá, na outra semana, no outro mês, no ano passado, salvo engano, um influenciador daquele movimento MBL criticando o estado do Tocantins, alegando que não deveriam ter a divisão Goiás-Tocantins, porque criou-se uma organização criminosa no estado. Veja bem, um comentário duro que ele veio de encontro às pessoas que vieram desbravar esse estado, como o seu avô, por exemplo, que veio do norte, que veio do Goiás, que veio do Maranhão. Muitas pessoas vieram do Goiás, que vieram desbravar isso aqui, certo? Por negligência do próprio estado de Goiás, e eu tenho essa propriedade para falar isso, por estudos, certo? Você anda no Goiás, sabe o que na época, minha avó falava, não, o nortão do estado. Então assim, você imagina bem, uma afronta desse motivo. Ele chega até generalizar o cidadão tocantinense, que o estado foi criado por um motivo de organização criminosa para poder beneficiar algumas famílias que vieram do Goiás para cá. Então assim, Nando, infelizmente, eu tenho certeza que a culpa não é do cidadão tocantinense. Por algum motivo, a culpa não é do cidadão. Podemos ter uma parcela de culpa na hora de escolher o nome, tudo bem. O que acontece no Palácio Araguaia, a gente não sabe. A gente sabe o que eles divulgam no Ascom, não é isso? Do rádio. Então assim, Nando, como virar essa triste página que vivemos hoje? Até peço desculpa porque eu fiz uma pergunta, um desabafo. Como virar essa triste página, um estado pujante e às vezes chega até
ser controverso o que o Goiás fez com o Tocantins. Porque agora há pouco, eu vendo a notícia de jornal, eles querem requerer no Supremo Tribunal Federal uma área na região de Paraná, que eles dizem que teve um erro de agrimensura, ou seja, um erro de divisão de terra, certo? Por que será que o Goiás quer isso? Será porque o Estado está dando certo de alguma maneira? A agricultura indo bem, o clima agradável, e a região que eles solicitam, a região turística, todo mundo sabe disso, certo? Então, assim, recebemos críticas de diversas partes do Estado. Governadores que não terminam mandatos, insegurança jurídica, os empresários que são daqui, às vezes ficam com medo de poder fazer um investimento, porque não sabem o que vai virar a política. Então, assim, Nando, infelizmente, eu sei que é um gargalho, não só meu, mas de muitos cidadãos desse estado, que residem aqui, que amam o Tocantins. Como virar essa triste página, irmão? Então, assim, é até, né, parente, assim, como a gente virar essa página, como bora virar o jogo, esquece isso, mas às vezes parece que é um mal que persegue a gente. Luizinho, você sabe que nós estamos virando o jogo em cima do estado do Rio de Janeiro, porque lá também afasta muito o governador, e a gente está quase virando, passando o Rio de Janeiro no afastamento de governador. Se brincar já passou, não, Nando? É um problema, problema crônico, e você está correto. Tem que virar essa página, não virar o jogo do Rio de Janeiro, porque lá tem que afastar mais. Lá tem quase 500 anos, o estado nosso só tem 36 e já tá virando o jogo, tá errado. Já tá virando o jogo, por questão de idade, né, parece? Então assim, a gente tem essa página triste dos últimos 20 anos do Tocantins. É muito cômodo para um cara que tá no ar-condicionado, um influenciador, que criou um partido, tem os méritos, sim, tem a representatividade, mas é muito cômodo falar que aqui tem que ser anexado a Goiás e voltar a ser um estado dependente de Goiás, porque o povo aqui se uniu para fazer corrupção. É muito cômodo falar isso lá de grandes metrópoles, de grandes centros, sem conhecer a história, a luta de 200 anos para criar o Tocantins, o abandono da região norte, as dificuldades que nós vivíamos nos acessos à educação, à saúde, à qualidade de vida. E é muito fácil. Então, essa página que foi feita por esse pré-candidato a presidente, eu repudio como tocantinense, porque o nosso estado ele se mostrou que ele é forte economicamente, seja no turismo, seja no agronegócio. Dos últimos anos, a gente tem se transformado numa grande fronteira agrícola do Brasil. Já tem mostrado isso, né? Então o Tocantins ele tem tudo para dar certo. A gente nasceu de uma forma muito rápida, se constituiu muito rápido. Você pega Palmas hoje, já está ultrapassando outras capitais brasileiras que são mais antigas, um IDH altíssimo da nossa capital, das maiores cidades. Agora, o eleitor tem que mudar a concepção e a forma de escolher os seus representantes e a forma de exigir que esses representantes o representem. Tem que mudar um pouco a prática, porque muitas vezes o político faz porque ele é compelido a fazer para ganhar o jogo eleitoral. Aí é quando acontecem os abusos. Abuso de poder econômico, abuso de poder político, posteriormente afastamento por utilização de práticas ilícitas durante o processo eleitoral, ou o uso da máquina pública aparelhando ela para os seus interesses políticos, e é o que a gente viu nos últimos 3 afastamentos, agora um afastamento liminar, que já foi restabelecido o governo, mas a classe política, uma grande parte, vive de política. E eu vejo que isso é errado. Tem essa dependência do poder público. O político, ele tá ali transitório. Eu estive vereador, mas eu sou advogado. Você tem a sua função. O prefeito Celso, ele é prefeito, mas ele é contador e empresário. Sim, e a gente tem vários outros exemplos aí. Então, a população tem que escolher melhor os seus representantes. Com certeza. O político parar de usar a máquina pública para se promover, porque lá na frente o adversário vai pegar os erros dele e vai colocar para caçar novamente, porque é a justiça. Se chegarem as provas, meu irmão, vai ter que julgar. Exatamente. E o prejuízo fica para o Estado, uma instabilidade tremenda, e nós temos que virar essa página. A gente espera que agora, com esses 36 anos de Estado Tocantins recém-completados, que a gente possa
definitivamente escolher um governador de estado que possa terminar, que tenha aptidão com o estado de Tocantins, que conheça a sua gente e a sua história e possa fazer um mandato divisor de águas, porque o estado está crescendo, o agronegócio está chegando cada vez mais, a gente não compra mais terras como antigamente, as nossas terras estão se valorizando, a produção agrícola está chegando, a nossa pecuária é forte, o nosso PIB está crescendo, mas infelizmente a classe política deixa a desejar e às vezes o povo é cúmplice dessas más escolhas que a gente viu no passado. Sim, e assim, a gente falou aqui... Foi polêmica essa frase mesmo, foi, Luiz? Eu coloquei o povo às vezes como cúmplice e é verdade. Muitas vezes a população, Nando, ela se torna refém, irmão, de alguma forma, porque assim, como você mesmo mencionou agora há pouco, porque o político, ele quer fazer do mandato uma profissão, e tá errado isso aí. Se ele tá numa questão de servir como político, é porque ele já tem uma mexida lá atrás. Vou até usar um termo da roça. Não, fulano tem uma mexida. Falava assim no tempo antigo de fazenda. Não, eu tenho uma mexida aqui. Ou seja, mexida é porque o cara tem uma profissão lá atrás. Né? Não. Agora você vê políticos hoje que a única profissão do cara é ser vereador, é ser deputado estadual, é ser um governador. O cara não fez nada antes. Não, tu fez o quê? Não, eu entrei pra vereança aí e foi tocando a festa, né? Então, assim, a questão estadual, realmente nós precisamos mudar isso. E aí, falando do cenário nacional, temos eleições a nível nacional, presidente da República, né? Algo que deixa as pessoas com o coração acelerado. E assim, cara, fazendo uma analogia no tempo, vamos pegar agora esses últimos 8 anos, né? Teve 4 anos de Bolsonaro, né? 4 anos de Jair Bolsonaro e agora vamos findar com o presidente Lula, que fala que vai à reeleição, né? Então, assim, o que acontece? Parece que vale tudo agora. Parece que vale tudo. Tivemos um episódio do Carnaval, onde uma escola de samba fez um enredo. Um enredo, não é isso? Homenagem ao presidente da República, senhor Luiz Inácio. É Luiz Inácio agora. Não pode falar Lula, não. Seu Luiz Inácio. Fizeram uma menção lá do enredo e perdeu-se a criatividade, né, Nando? Das próprias escolas de samba. Poxa, inclusive teve até controvérsias, né? Porque cadê a autonomia das escolas de samba? Se ali é uma expressão cultural, você entende? Então, assim, parece que agora vale tudo. E hoje a política ela atrapalha de forma direta a vida do cidadão. Uma decisão lá na Suprema Corte, lá em Brasília, longe, né, daqui, né? Longe não, daqui pega um carro aí e você chega lá rapidão. Mas ela atrapalha a vida do cidadão de forma direta. Uma expressão cultural, ao meu ver, ao meu raso conhecimento de cultura, ela não precisa ser designada a personagens políticos. Olha como é que virou o brasileiro. Ele pega o político como um popstar. Você entendeu? Não, o cara é massa. Vamos fazer uma homenagem a ele. Então, assim, até um comentário que eu queria fazer agora e analisando o que se perdeu-se, né, parente? Perdeu-se o quê? A criatividade do povo brasileiro. Talvez, não estou aqui fazendo uma crítica a político A ou B, mas parece que o jogo agora vale tudo. É igual aquela luta. Tem uma modalidade esportiva, vale tudo. Que é a mistura de jiu-jitsu com boxe, e vira aquela salada, né? Parece que vale tudo, Nando. E como você analisa hoje, principalmente para as próximas gerações que estão aí, formando opinião política, essa molecada aí de 16 anos que está na adolescência, que hoje a informação está à ponta da língua, como você vê isso hoje, parente? Parente, eu nasci em 10 de novembro de 89. E eu costumo dizer que eu gosto desse tema política porque eu fiquei bravo com a minha mãe, porque minha mãe, dia 15 de novembro, na eleição do Fernando Collor de Mello, ela não foi votar porque ela tava de resguardo meu. E aí, ela não pôde votar. Aí eu fiquei bravo. Pô, mãe, 5 dias, né? Aí eu faço essa brincadeira com ela. Então, Fernando Collor, depois Fernando Henrique e depois Luiz Inácio. Teve o Itamar no meio ali, mas ele era o vice, né?
quando eu comecei a pegar gosto pela política em 2006, todos os presidentes da República ou era Luiz ou era Fernando. Né? Luiz e Fernando. Luiz Inácio, Fernando Collor e Fernando Henrique. Uma coincidência, né, cara? Coincidência, só para fazer essa abertura. É um assunto polêmico pra caramba falar de política nacional num país totalmente polarizado. A gente observa, totalmente, cara. A gente observa vários nomes de direita que estavam tentando se construir nessa insegurança jurídica que vive a família Bolsonaro em torno da candidatura do Bolsonaro a presidente, que encontra-se inelegível por conta daqueles julgamentos do TSE, e sem adentrar no mérito dos julgamentos do TSE, mas pela literalidade do que foi julgado, ele não conseguiria ser candidato. Aí começa a surgir outras candidaturas, Tarcísio em São Paulo, Zema em Minas, terceira via, Ronaldo Caiado em Goiás, o Ratinho Júnior no Paraná, o Eduardo Leite no Rio Grande do Sul. Bons governadores de direita, bem avaliados, começaram a colocar a cabeça de fora e sonhar em ser candidato para herdar esse capital político da direita. E esse capital político começaram a crescer, alguns mais do que outros e tal. Quando o Bolsonaro se posiciona e fala o meu candidato é o Flávio, automaticamente uma grande parte desse eleitorado de direita rapidamente já migra para o Flávio Bolsonaro, e essas candidaturas de governador elas caem drasticamente, e a gente tende a ter vários desses candidatos, pré-candidatos a presidente que são governadores disputando o Senado. A tendência que aconteça é isso, ou reeleição, como é o caso do Tarcísio em São Paulo, que não ia trocar o certo de um governo reeleito em São Paulo, que está bem cotado, para disputar uma eleição presidencial polarizada e contrariando a orientação do Bolsonaro, que tem uma grande influência sobre a direita. Então hoje a gente tem uma eleição polarizada, Lula e Flávio Bolsonaro. Certamente devemos ter um terceiro ou quarto candidato de outras frentes que talvez forcem ou não um segundo turno, a ver. Mas vai ser uma eleição polarizada, direita e esquerda. E a gente vê esse exemplo que você trouxe aí da Sapucaí, inclusive a escola de samba foi rebaixada. Foi. Depois do enredo. Não sei se teve uma coincidência aí, mas a minha interpretação é que houve abuso de poder político ali naquela situação, porque você pega uma escola de samba que recebe recursos públicos, exatamente, emendas, e no ano eleitoral ela promove a figura de um nome que vai ser candidato à reeleição. Está escrito nas estrelas, apesar da idade do Lula, das fragilidades que ele tem. Infelizmente, a gente viveu isso nos Estados Unidos recentemente com Joe Biden, que pleiteava uma reeleição, mas já estava com estágio avançado, até com início de Alzheimer, ia para alguns eventos, falava algumas situações contraditórias. O que aconteceu? Pegaram a vice-presidente dele, a Kamala Harris, e colocaram ela como candidata dos democratas americanos, né? E a direita do Donald Trump ganhou, assim como ganhou a direita do presidente da Argentina, Milei, como está avançando em alguns países da Europa. Então a gente vive ciclos no mundo. Eu vejo essa movimentação do Lula, uma movimentação natural de um partido que há 45 anos criado no Brasil, não tem nomes alternativos ao presidente Lula, então ele deve ir para o sacrifício novamente com 80 anos de idade, com as práticas políticas as mesmas de muitos anos. Assistencialismo, aquele trabalho de não colocar a população para pescar, apenas dar o peixe para as pessoas e não a vara. E então a gente tem hoje um candidato colocado pelo Bolsonaro que é mais coeso do que o próprio Bolsonaro, que é o Flávio, um cara mais centrado, mais tranquilo, que está herdando esse capital político do pai e mostrando essa centralidade para arrematar um pouco os votos do centro. Mas nós vamos ter uma eleição bem quente, bem inflamada, uso muito grande de inteligência artificial, muita fake news, muito trabalho para a justiça eleitoral, e a gente espera que a gente saia fortalecido desse processo, porque é uma eleição que vai mexer muito com o futuro do Brasil. Com certeza. E, Nando, para a gente finalizar, eu queria que você deixasse aqui um recado, assim, até trazendo o gancho da eleição a nível nacional, uma dica para quem quer disputar uma eleição sólida, uma eleição limpa, sem ataques, tendo em vista que hoje vivemos em um país que as pessoas estão extremamente com os nervos à flor da pele,
familiares que discutem políticas, até mesmo familiares que não se conversam por conta de política. Então, assim, eu queria que você deixasse um recado aqui hoje, no De Frente com Parente, para os nossos ouvintes, para os nossos seguidores, para quem está nos assistindo, uma dica para as pessoas, seja elas as que vão disputar a eleição, até mesmo as pessoas que vão votar, uma dica aí, não agora como você, não como advogado e nem como vereador que você já foi, mas como ser humano, que você deixasse uma mensagem para essas pessoas aqui hoje, que vamos viver um ano acalorado, porque é o mix, não é isso? É Copa do Mundo e as eleições, né? Então, assim, o 2026 vem a todo vapor e a gente pede sabedoria, discernimento. E eu queria saber do Nando, como ser humano, as dicas que você deixa aí, seja para quem quer construir uma candidatura e seja também para você que vai às urnas, lembrando que você só tem validade no dia... Primeiro domingo de outubro. No primeiro domingo de outubro, quando você tá ali ainda para votar. Depois dessa situação, você já é um cidadão comum. Então, valorize o seu time, viu? Valorize o seu tempo até o dia 1º de outubro, até o primeiro domingo do mês, não é isso? Então, assim, valorize o seu tempo, porque agora você, cidadão, você é valioso, viu? Você que está agora aqui nos assistindo no DFP, no De Frente com Parente, no tema Eleições 2026, você é valioso, viu? Então, quando esse cidadão chegar na sua porta, né, bater lá na porta, ou até mesmo você ver na televisão ou na internet, o cidadão vai estar falando contigo, né? Aquele papinho bacana, aquela coisa, aquele chavequinho, né? Então fique ligado, fique esperto. E aí vai o recado do nosso amigo Nando Milhomem. Luiz Fernando, foi uma satisfação imensa poder receber você aqui no DFP. As portas estão abertas, certo? E deixe o seu recado, irmão, como ser humano, como cidadão, como um cara que está no seu auge dos seus 30 e alguma coisa, já viveu muita coisa, tem muita coisa para viver ainda. Deixa o recado para os nossos telespectadores. Luizinho, para os pretensos candidatos, para os que querem enveredar na vida pública, tenham o tripé da coragem, da vontade e do convite. Reúna essas 3 condições simultaneamente, se reunir, vai para cima. Procure o tripé da organização e do planejamento. Assessoria jurídica, que entenda de processo eleitoral, de direito eleitoral, das mudanças constantes. Uma contabilidade que faça sua prestação de contas com eficiência para não te trazer problema no futuro. E escolha uma boa comunicação. Se comunique bem com o cidadão, levando a sua mensagem, aproveitando a pré-campanha, organizando todas as frentes através de um bom planejamento. Beleza? E se tiver o sentimento realmente de mudar a nossa sociedade, não deixe de entrar na política. Participe, seja candidato, participe efetivamente da discussão do desenvolvimento do Estado, do país e principalmente do seu município, da sua cidade. Ao cidadão, a gente tem aquele dever de pedir a cada cidadão que se organize. Organize a sua vida junto à Justiça Eleitoral. Nós temos um cadastro eleitoral que ele fecha 150 dias antes da eleição. Ou seja, na primeira semana de maio é o prazo final para o eleitor se regularizar perante a Justiça Eleitoral. Tem 3 eleições que eu não voto, nem fui justificar. Provavelmente o seu título está cancelado. Vá na Justiça Eleitoral e regularize as suas pendências. Se organize. Estou com problemas de domicílio eleitoral, moro em São Paulo e voto no Rio de Janeiro. Vamos organizar isso aí. Vamos votar onde você mora ou próximo de onde você mora, porque o domicílio eleitoral ele é amplo. Você pode morar numa cidade e votar na outra, que você tenha alguma correlação de trabalho, algum vínculo, você pode votar. Então, se regularize, não deixe para o último prazo, porque as filas costumam ser muito grandes no cartório eleitoral. Então, participe dessa regularização que eles estão promovendo e, principalmente, compare os candidatos, escute as propostas, tome a decisão de forma sábia, serena, sem
revanchismo, sem aquele discurso de extremismo que infelizmente às vezes fazem até as próprias famílias se degladiarem na hora de escolherem um candidato, principalmente na política nacional. Então, seja sereno, vamos analisar com calma, vamos nos regularizar, vamos comparar os candidatos e não deixemos de ir às urnas. Nas últimas eleições foram quase 20% de abstenção. O eleitor não foi votar porque está insatisfeito com a política, com a classe política, com os desmandos que a gente vê na imprensa o tempo todo, mas não deixemos de acreditar. O nosso poder, como você bem disse, que vale até, brincando aí, até o momento do voto, a sua validade, que é quando o político às vezes valoriza o eleitor até conseguir aquele voto na urna, mas faça isso como uma grande arma de transformação na sociedade. Faça valer o seu direito. E eu agradeço, Luizinho, pela oportunidade, quero te parabenizar a Netbox por essa parceria com o De Frente com o Parente. Não tinha nome melhor para o seu podcast, porque você é uma pessoa que sempre traz essa transparência da sua forma de ser e também traz esse humor, esse jeito que é seu, é peculiar seu, e eu tenho certeza que vai ser um grande sucesso esse programa, com essa sua desenvoltura, a sua iniciativa e principalmente esse apoio que a Netbox tem dado a essa iniciativa louvável e que ele possa, daqui a alguns anos, a gente voltar aqui novamente, olhar para trás e falar, caramba, começamos com os meninos ali na retaguarda de uma forma bem simples, bem orgânica, mas uma forma que a gente leva a informação de qualidade, sem arrudeios e do jeito que a população precisa e merece ouvir. Parabéns. Exatamente. Luiz Fernando, gratidão aí pela participação. Obrigado. E o espaço está aberto, como você bem disse, o De Frente com o Parente, ele tem essa proposta de poder receber pessoas que vêm informar, que venham trazer informações pertinentes, tudo bem? Um abraço a todos e vamos em frente. Vamos em frente. Muito obrigado pela sua presença. Foi uma conversa muito importante sobre política, história e o cenário eleitoral da nossa região. E para você que acompanhou esse episódio até o final, muito obrigado pela sua audiência. E se essa conversa faz sentido para você, compartilhe o episódio e se inscreva no nosso canal. Lembrando que o De Frente com o Parente tem o apoio da Netbox Internet, uma empresa genuinamente tocantinense que está conectando Tocantins com a internet fibra ótica de alta velocidade e estabilidade. E se você ainda não é o nosso cliente, use o cupom De Frente com o Parente e contrate agora mesmo. Eu sou Luizinho Moraes e esse foi mais um episódio do De Frente com o Parente. Até a próxima conversa.